Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Rio no Debate, uma iniciativa da TV 65. Política e religião nunca estiveram tão próximas. Enganam-se os que dizem que esses são temas que não se discute. No país da polarização, as redes sociais impulsionam discussões sobre os mais diversos assuntos e é quase impossível a opinião emitida não ter influência desses dois segmentos. Em 2018, por exemplo, a chamada onda bolsonarista estabeleceu um novo modelo de pensamento em instituições religiosas. Apoiar Jair Messias Bolsonaro era e continua sendo quase que uma unanimidade nas igrejas. Mas a palavra resistência também está presente neste cenário. Católicos e evangélicos de todo o país têm se levantado em oposição ao governo. Quem vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa relação é Oliver Costa Goiano, pastor da Igreja Batista da Lagoa, formado em História pela UF e pós-graduado em Teologia. Já esteve na Secretaria Municipal Adjunta de Assuntos Religiosos de Maricá. Eu, Patrick Monteiro, terei a companhia virtual de Alex Viana e Rafaela Lima, todos nós do Portal 65. De imediato, já deixo o meu boa noite a quem nos acompanha, aos colegas dessa mesa virtual e, claro, ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Pastor Oliver. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Patrick. Boa noite, Rafaela Viana. Rafaela Lima. Boa noite, Alex Viana. Eu me sinto muito honrado de estar aqui na TV 65. Tenho acompanhado as lives semanais que têm ocorrido e sempre me encantou a profundidade da discussão política do PCdoB, da TV 65. Nós temos aprendido muito. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, Pastor Oliver. Vamos, então, de imediato para o nosso primeiro bloco, no qual falaremos de política, que tem assunto, hein? Eu já emendo na primeira pergunta ao Pastor Oliver, que é a seguinte, pastor. Na sua opinião, o que levou grande parte das igrejas, sobretudo as evangélicas, a apoiarem Bolsonaro em 2018? O senhor acredita que esse motivo, os motivos, tiveram também impacto na eleição para governador do Rio, onde Wilson Witzel foi eleito e posteriormente afastado? Muito bom. E muito importante essa pergunta, querido Patrick. Antes eu quero dizer, quando vocês estavam falando, na verdade eu sou pós-graduando em teologia. Eu estudei teologia, sou bacharel em teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e estou agora continuando a estudar história da religião, história do pensamento cristão, neste mesmo seminário. Sou pós-graduando. Essa pergunta é uma pergunta muito complexa e muito desafiadora de ser respondida. Por que os evangélicos, em massa, como um fenômeno em massa, embarcaram na campanha bolsonarista? É inegável, quando a gente estuda a história do protestantismo e a história da igreja, nós percebemos que, claramente, sempre houve uma tentativa das elites de cooptarem, usando o discurso religioso, aquilo que fosse mais caro aos cidadãos religiosos para o seu próprio interesse. Assim, eu explico, por exemplo. Nós já tivemos vários processos na história, e vamos falar então, já que nós estamos falando de evangélicos, desde a Reforma Protestante para cá, que houve, por exemplo, da parte de Lutero, um alinhamento com os príncipes, quando a Alemanha da época não era unificada, a unificação alemã aconteceu agora, no século XIX, ou seja, em tempos históricos é um tempo muito pequeno, né? Ontem. Então, os príncipes apoiaram Lutero, o fenômeno do luteranismo foi um fenômeno de elite, sem dúvida nenhuma houve um avivamento espiritual, é verdade, mas a própria Alemanha teve que responder essa elitização da reforma protestante, que era uma reforma baseada em confissões doutrinárias,
por exemplo, a famosa Confissão de Augsburgo, que é a confissão que faz com que surja a Igreja Luterana, há na Alemanha um movimento pietista, que estava buscando uma fé mais popular. Da mesma forma, na Inglaterra, quando surge a Igreja Anglicana, e você sabe que na Igreja Anglicana o rei é um civil e ele é a autoridade máxima da Igreja. O rei Henrique VIII se tornou a autoridade máxima da Igreja Anglicana. E a resposta a esse movimento, que era um movimento político, sem dúvida nenhuma, foi o surgimento dos puritanos. Então, o que eram os puritanos? O que eram as igrejas independentes na Inglaterra? Era uma resposta dizendo, olha, peraí, nós queremos viver uma religiosidade mais próxima do povo, mais próxima das pessoas. Então, ao falar para vocês do luteranismo e do anglicanismo, estou lembrando a vocês que sempre houve um interesse das classes dominantes, e quero voltar a esse ponto, para que o discurso religioso fosse usado ao seu bel prazer. Então, quando nós falamos aqui do Brasil, por exemplo, das denominações históricas, eu estou falando aqui da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, são denominações, Igreja Congregacional, Igreja Luterana, que estão no Brasil há quase 200 anos. Mas essas denominações, luterana, presbiteriana e batista, quando vieram, não fizeram nenhum contraponto contra a escravidão. Muitos missionários batistas eram sustentados por plantadores de algodão no sul dos Estados Unidos. Então, vejam, utilizou-se um discurso religioso, ou seja, tudo pode ser pecado, mas menos a escravidão, porque isso girava a economia. Então, quando eu vejo hoje essa dicotomia entre progressistas e conservadores, eu nem gosto muito do termo. Talvez numa próxima pergunta até eu fale para vocês por quê. Mas a embarcada no projeto bolsonarista não significa que os bolsonaristas, em geral, sejam cristãos ou conservadores estrito sensu. Vou dar um exemplo para vocês. O que é um evangélico conservador? É um evangélico que não fala palavrões, por exemplo. E nós vemos muitos ícones bolsonaristas que falam palavrões. Aliás, a gente tem ouvido aí na CPI da Covid-19 o senador, filho do presidente, xingando o relator. Então, como pode alguém dizer assim, não, eu sou conservador e está xingando? Então, na verdade, não é um conservadorismo. Porque o conservadorismo religioso de um católico, de um evangélico, não pressupõe isso. Então, houve um interesse. Fizeram uma análise e perceberam quais são os assuntos muito caros para os evangélicos. E principalmente os assuntos relacionados à comunidade LGBT, em relação ao aborto. Então, essas pessoas se travestiram desse discurso para colocar em pauta a sua agenda. E a agenda que a gente está vendo hoje. De retirada de direitos, a agenda que a gente está vendo hoje de perda de bem-estar social, de privatizações de empresas estatais que, bem geridas, são, sem dúvida nenhuma, rentáveis. Então, o projeto foi um projeto oportunista. Não é que eles sejam religiosos, nem que eles sejam necessariamente conservadores. Mas utilizou-se isso. Então, os evangélicos querem ouvir isso? Vamos usar esse discurso e engodá-los para terem os evangélicos ao nosso lado. Claro que aquele irmão da minha igreja, ou da igreja de quem está nos assistindo, que votou no projeto, não significa que ele seja uma pessoa mal intencionada. Mas talvez ele não tenha ainda acesso à complexidade que é o poder da elite em denominar, ou melhor, em liderar uma narrativa. Então, hoje, e eu termino minha fala nessa primeira pergunta dizendo, nós podemos falar tudo do governo do presidente, mas ele está cumprindo o que ele prometeu. Aos mais avisados, tudo que ele prometeu, ele está fazendo. Ele dizia que não ia demarcar nenhuma terra para nenhum quilombola, ele dizia que não tinha nenhum compromisso com o meio ambiente, ele já dizia isso. Mas o povo evangélico é um povo, em sua maioria, que não tem uma formação letrada, é um povo que não tem, em sua maioria, um estudo, é um povo, e quando você é como alguns evangélicos são, uma grande parte, se você tem analfabetismo funcional, você tem dificuldade de lidar com ironias, você tem dificuldade de lidar com fake news, você aceita como verdade e facilmente foram engodados por esse discurso que estamos vendo. Pastor Oliver, o senhor tocou num assunto aí que me fez recordar algo não tão distante assim do nosso passado, questão dos palavrões, né? Numa daquelas reuniões famosas, que até envolvia o ex-ministro Sérgio Moro, teve uma reunião ministerial, teve 41 palavrões, pelo menos, segundo contou a Folha de São Paulo. Desses 41, quem lidera é o Jair Bolsonaro, com 33. Só deixar esse registro antes de passar a bola
para a próxima pergunta, que vai ser feita pela colega Rafaela Lima. Boa noite, pastor. Boa noite a todas e todos que vêm nos assistindo, vêm acompanhando o canal 65. E, pastor, eu vou fazer uma pergunta até em cima de algumas coisas que o senhor trouxe aqui para a gente, né? Uma delas é a questão de falarem o que esse público, né, que eles tinham como objetivo atingir, que é o público evangélico, nas eleições, o que eles queriam ouvir, no caso foi dito por esses políticos, né? E que também se apropriarem um pouco da questão do costume, da cultura, do modo de ser, do modo de pensar, do modo de agir, né, até por uma base religiosa que essas pessoas têm, e tocando sobre alguns assuntos polêmicos. Por exemplo, desconsiderando-se o que realmente é importante quando a gente fala sobre governar, sobre administrar um país. E aí troca-se na questão, às vezes, muito mais de moral do que de políticas públicas realmente eficazes. E a minha pergunta é o seguinte, pastor Oliver. Muitos cristãos definem que irão votar numa eleição de acordo com a ideologia do candidato sobre o tema LGBT. Saúde, economia, emprego, segurança passam a ser totalmente secundários diante da preocupação maior nesse caso. Como o senhor vê essa atribuição de propriedade que muitas das vezes fica acima de questões, né, tão importantes como, por exemplo, direitos trabalhistas, de emprego, a administração econômica do nosso país? Essa pergunta é muito importante porque eu percebo claramente, nós estamos vivendo um tempo que descobriu-se uma forma de fazer política falando para as suas bases. Ou seja, se você é um político de grande popularidade, mas se você não tem pessoas que deem a vida por você, talvez numa batalha política você vai perder. E, de certa forma, o presidente descobriu isso. Ele fala para 20%, porque em qualquer sociedade ocidental, você tem 12%, 13% de pessoas que são favoráveis que são de extrema direita, vamos dizer assim. Você pega na Europa, você tem partidos de extrema direita. Só que essas pessoas, elas são tão extremistas e elas acordam e passam a noite inteira mandando fake news o tempo todo. Elas são convertidas a esses pensamentos. E aquele cidadão médio, ou seja, que não é nem de direita ou nem de esquerda, ou não se identifica assim, ou não se compreende assim, ou que não é extremo, ele não concorda com isso, mas ele não tem a pujança e a militância digital, né, o engajamento digital, acho que esse é o termo, que essas pessoas têm. Então, o presidente percebeu que esses 12%, que sempre defenderam intervenção militar, que sempre defenderam volta da ditadura, essas pessoas dão nas redes sociais uma ideia de que o movimento dele, a ideia dele é forte, muitas pessoas concordam, o que não é verdade. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, da questão LGBT, essa questão para o povo evangélico e católico é uma questão muito especial. Agora, primeiro a gente tem que tirar da nossa ideia, vamos falar dos evangélicos, uma ideia de que todos os evangélicos pensam igual. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Quando você fala assim, vamos dialogar com os evangélicos, que evangélicos que nós estamos falando? Eu vou dar um exemplo para vocês antes de voltar na questão LGBT. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre um evangélico que seja da igreja Sinais e Prodígios e um evangélico anglicano. O evangélico que seja da igreja Deus é Amor e um evangélico da igreja presbiteriana. Porque as igrejas evangélicas, elas estão no extrato social também ligadas à classe A, B, C, D e E. Então, muitas das igrejas neopentecostais que utilizam a teologia da prosperidade, elas chegam na classe D e E. Mas as igrejas presbiterianas, batistas, vamos dizer assim, geralmente são igrejas de classe B, C e classe A, ou seja, da população. Então, essas igrejas pensam muito diferente entre si. Eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, há uma igreja muito séria, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda o sábado. A maioria dos evangélicos não guardam o sábado, mas para estes, não guardar o sábado seria um pecado. O bispo de uma igreja, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem qual é o único pastor que eu conheço que é favorável ao aborto. Vocês sabiam disso? O bispo, que tem um canal de televisão. Então, se vocês ouvirem, se vocês prestarem atenção em vídeos dele, ele defende o aborto. Agora, se você pegar a maioria dos evangélicos, eles são contrários ao aborto. Então, a maioria dos evangélicos e católicos também entendem que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, conforme a visão que eles interpretam da Bíblia, conforme o que está em Gênesis. Mas há pessoas que interpretam diferente.
Inclusive, eu sempre, quando estou aqui em entrevistas, eu falo que esse é o meu pensamento. E sempre digo que, embora, na minha visão, o modelo seja esse modelo de Adão e Eva, 2 homens e 2 mulheres que não pensam como eu, têm o direito de se casarem se eles assim entenderem. Embora eu pense diferente, e eu acho que não é difícil você falar isso com um evangélico. Que, mesmo que um evangélico entenda que o padrão é um homem casando com uma mulher, se são 2 homens ou 2 mulheres, são 2 adultos, têm mais de 18 anos, eles querem se casar, eu creio que para a maioria dos evangélicos isso não é um problema. Ele pode pensar e entender que isso é um pecado. Mas é necessário que a gente saiba o que é o Estado laico, o que é a gente seguir a Bíblia, o que é a Constituição. E que o povo evangélico sempre foi defensor do Estado laico. Sabe por quê, Rafaela? Há 100 anos atrás, aqui no Brasil, ou um pouquinho mais do que isso, quando alguém fosse morrer, você só tinha cemitérios católicos. Quando alguém nascia, esse alguém só era registrado pela Igreja Católica. E quando a família real abriu os portos às nações amigas, interessante que a gente vê lá a partir de 1808. Olha só, as igrejas anglicanas, porque o Brasil tinha muito comércio com os ingleses eram anglicanos. Poderão as igrejas anglicanas se estabelecer no território nacional, contanto que as suas igrejas não têm formato de igreja. É muito interessante. O Brasil tinha uma religião oficial até 1891, quando surge a República, e isso acaba. Então, esse povo evangélico, que sempre foi, e eu estou nesse povo, favorável ao Estado laico, porque nós somos de uma época em que nós éramos muito perseguidos. Parece que uma parte desse povo esqueceu disso. Então, mesmo a maioria dos evangélicos entendendo que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, essa mesma maioria tem que entender que nem todas as pessoas interpretam a Bíblia como nós interpretamos, e tem aqueles que também não concordam com a Bíblia, e que o Estado laico é o Estado em que todas as religiões podem se estabelecer e que não há preferência entre elas. E esse, na minha visão, nas repúblicas democráticas, no Estado democrático de direito, é o melhor sistema político, em que há o respeito, a tolerância e a convivência com aquele que pensa diferente. O evangélico foi perseguido e tem que lembrar na sua história para que não se torne um perseguidor. O colega Alex Viana é o próximo a perguntar ao pastor Oliver. Diga lá, Alex. Boa noite, pastor Oliver. Boa noite, Patrick. Boa noite aos colegas da mesa e a todos que nos acompanham aqui na TV 65. Só pegando um gancho do que o senhor acabou de falar, pastor Oliver, né? Que tipo de evangélico a gente está falando, a gente está se referindo, né? Naturalmente, pelo senso comum, quando a gente fala do povo evangélico, do povo cristão, a gente se refere naturalmente como um povo mais conservador, né? A gente até citou aqui um termo que você não gosta muito, de progressista, porque, na verdade, a gente não pode generalizar. Concordo e acho muito importante a gente trazer esse debate e trazer, principalmente, um pastor evangélico que tem pensamentos diferentes, né? Eu acho que, assim, a gente tem muito o que conversar aqui ainda hoje, trazer assuntos polêmicos até, mas tem uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é a seguinte, né? Como é ser um pastor progressista, ou seja, que pensa diferente da maioria, nesse ambiente completamente desfavorável para os religiosos que não compactuam com o bolsonarismo? E que conselho que o senhor daria a um cristão progressista, membro de uma igreja que tem pensamento de extrema direita? Olha que tristeza, hein? Tá numa igreja de pensamento de extrema direita, é muito triste, mas tem muito. Eu vou falar para vocês, Alex, por que eu não gosto do termo conservador e progressista, mas nós vamos usar, não tem problema. Porque o termo conservador e progressista depende do referencial. Vou dar um exemplo. Pensa numa mulher da Igreja Assembleia de Deus, que usa uma roupa, uma Assembleia de Deus bem, vou usar o termo, né, conservadora, uma roupa até o punho, usa coque na cabeça, só anda de saia. Então, esta mulher, na nossa visão, no senso comum, nós diríamos que ela é conservadora. E essa mulher, ela lidera o círculo de oração da igreja dela. Ela é a pastora da igreja dela. Mas se nós compararmos essa mulher com uma mulher de algum país muçulmano, por exemplo, em que a mulher, de forma alguma, fala no microfone, eu pergunto, comparado com uma mulher de uma igreja batista ou presbiteriana, essa mulher é conservadora.
Mas comparada com uma mulher muçulmana, ela é uma progressista. Vocês entenderam? Como é que depende do nosso referencial? Então, é claro, eu entendi o referencial que a gente está estabelecendo. Se vocês pararem para pensar, eu tenho alguns valores que são valores conservadores. Eu sempre falo para vocês que eu não gosto de usar o termo, porque esse termo nem na Bíblia está. Alguém um dia inventou, né, que todo mundo é conservador e progressista, depende da sua cultura, da sua criação, todo mundo. É difícil a gente colocar as pessoas nos rótulos. Agora, eu sou alguém que entendo, e sempre entendi, que Jesus trouxe uma mensagem inclusiva, uma mensagem para os menos desfavorecidos, que Jesus incomodou a elite da época, que uma religião e uma fé que não tem um respeito aos pobres não pode vir de Deus, que não entenda que o pobre está na agenda de Deus, que Jesus tem um projeto preferencial para os pobres. Quando eu falo isso, chama a atenção das pessoas, mas você lê lá em Tiago, na Bíblia diz, né, que Deus escolheu preferencialmente os pobres. Está lá, está escrito isso em Tiago. Então, e Tiago está criticando os ricos. Não é que Deus ame mais, que Deus entende que aqueles que pouco têm precisam. A gente vai ler as bem-aventuranças, já começa, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aliás, o evangelista Lucas vai dizer, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mateus 25 é um texto de difícil interpretação, porque Jesus fala assim, olha, quando vocês forem me visitar, quando eu estive doente, quando eu estive preso, quando vocês deram roupa ao que estava nu, vocês fizeram isso a mim. E quem fez isso, vai para o céu. Gente, e para evangélicos e católicos, a gente crê, principalmente evangélicos, na salvação pela graça, mas não pode deixar esse aspecto que Jesus falou. Olha, pessoas salvas vão cuidar dos pobres, vão dar roupa ao nu, vão dar comida ao faminto. Então, quando você tem esses pensamentos, e eu tenho, você provavelmente vai ser perseguido na sua igreja, vai ser expulso da sua igreja. Mas você vai estar em boa companhia. Quem esteja nos ouvindo aqui, que pensa da mesma maneira, você vai estar em boa companhia. Porque Jesus também foi perseguido, Jesus foi torturado, porque Martin Luther King foi perseguido, foi preso, e hoje nós sabemos que Martin Luther King estava com a razão, que Gandhi foi perseguido, foi preso, Gandhi, que lutou contra a dominação inglesa na Índia, estava com a razão. Então, nós estaremos muito bem acompanhados se nós estivermos do lado de quem Jesus esteve do lado. Então, Jesus esteve ao lado das pessoas menos desfavorecidas. Eu não consigo ver o Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia. Então, todo Evangelho que não seja um Evangelho que atenda os menos desfavorecidos, ou melhor, os menos favorecidos, obrigado, é um Evangelho que não é um Evangelho completo, que não é um Evangelho de Jesus. E eu penso que isso não tem que ser forçado. Você lê a Bíblia no Novo Testamento, você vê do lado que Jesus está. Então eu digo, eu sou negro. Qualquer pessoa na extrema-direita é muito triste. Um dia alguém me perguntou, por que você é de esquerda? Eu não posso estar do lado do senhorzinho. Eu tenho que estar do lado do que foi escravizado. Eu não posso. Eu respeito quem seja de extrema-direita, mas alguém de extrema-direita... Eu não posso estar do lado de quem queimou os judeus na Câmara de Gás. Eu não posso estar do lado de quem botou os negros no pelourinho. Eu não posso estar do lado. A história não está do lado. Jesus não está do lado. Porque a extrema-direita é isso. É você defender a opressão pela opressão. A extrema-esquerda também, mas o problema que nós estamos vendo no Brasil hoje é um governo de extrema-direita. Então, a direita, ela é do campo democrático. Ninguém precisa ser de esquerda se não quiser. Você não quer ser de esquerda? Seja de direita, mas de extrema-direita. Então, é muito triste. Muito triste a gente ver a igreja com o pessoal fazendo arma na mão. É muito triste. Pastor, eu vou aproveitar esse tema que você tocou no final, vou até pedir perdão a Rafaela antes de repassar a bola para ela. Como é que o senhor se sente? É uma pergunta fora do script aqui. Como é que o senhor se sente quando ouve evangélico tratando o racismo como algo banal, algo que praticamente não existe no Brasil? Isso é bobeira, tudo agora é racismo. A gente ouve isso, né? Tudo agora é racismo. E outra, como é que o senhor se sente quando ouve um evangélico, um cristão, dizer a famosa frase, bandido bom é bandido morto? Eu fico muito triste, mas tem uma coisa boa para lidar com o evangélico, é só usar a Bíblia. Porque quando você vai para a Bíblia não tem argumento. Vou dar exemplo. Olha, para quem é contra a cota. Quando o povo de Israel saiu do Egito, sabia que aquele povo foi indenizado? É claro que nada indeniza uma escravidão. Mas a Bíblia conta que as pessoas no Egito
Eles deram os seus brincos, as mulheres deram suas joias. Foi uma tentativa, foi uma ação afirmativa, vamos usar o termo de hoje em dia, para dizer, olha, nós escravizamos vocês durante tanto tempo e nós estamos aqui indenizando um pouquinho vocês. É verdade que eles pegaram esse ouro e depois fizeram um bezerro de ouro, mas eles foram indenizados. Então, quando alguém pergunta para mim, você é a favor da cota? Sim, porque eu olho na Bíblia e eu vejo isso. Eu vejo que a escravidão foi indenizada. A gente precisa de uma ação afirmativa. A cota poderia não ser o ideal se todos nós partíssemos do mesmo ponto. Se todos nós estivéssemos numa piscina e numa prova em que nós vamos nadar, nós saíssemos da mesma raia, do mesmo ponto. Mas não é isso que acontece. Então, alguém que é negro é estigmatizado. Quem é negro e entra numa loja é estigmatizado. A Michelle Obama falou algo fantástico nos últimos dias. Quem é negro, quem é uma mulher negra e tem filhos, anda com medo. A gente tem medo que nossos filhos levem uma dura do mal policial. Eu digo isso porque as pessoas querem falar que a gente não ama a polícia. A gente tem o maior respeito pela polícia. A gente não está vivendo um jardim de infância, precisa da polícia. A gente precisa, mas o que aconteceu no Jacarezinho, já que você me fez essa pergunta, isso foi uma chacina. É muito triste. E quando você vê alguém que fala assim, não, eu sou evangélico e morreu até pouco, é uma pessoa que não entendeu o amor de Jesus. Eu digo, você é favorável à pena de morte? Não, eu sou contra. Por quê? Porque eu olho para a Bíblia, com o evangélico você tem que usar a Bíblia. Caim matou Abel e Deus não matou Caim. Deus botou em Caim uma marca e disse assim, olha, Caim, você vai ser banido, você vai ser punido, mas não vai ser morto. Então o que nós vimos ali foi um estado de exceção. Nós vimos ali que as cenas dos crimes, porque foram assassinatos, foram mudadas. Em qualquer combate com a polícia que se tenha, você vai ter feridos. Quando você tem 27 mortos, são execuções. São execuções que aconteceram ali. Uma que me disseram que um homem estava com a criança, a polícia mandou, entrega essa criança que você vai morrer aqui agora. E sabe qual é o pior? É o seguinte, que primeiro que as redes do bolsonarismo extremo vai falar assim, não, todo mundo ali é criminoso. Aí quando começa a ver, não, olha, fulano tinha passagem com a polícia, parece que essas pessoas pensam assim, olha, viu, se tinha passagem, tem culpa no cartório. Ué, a gente não crê na ressocialização? A gente não acredita, se o ser humano já pagou sua dívida com a sociedade, ele tem que ser morto. A Constituição não prevê pena de morte só em caso de guerra. A Constituição de 88 da República Federativa do Brasil não prevê isso. Então, quando a gente vê pessoas evangélicas ou católicas dizendo, não, todos têm passagem com a polícia. Então, o que é isso? Isso é um governo de exceção. Ué, o policial ele virou júri, juiz, executor, é isso? Ele virou algoz, ele virou verdugo, ele virou carrasco, é isso? Então, eu fico muito triste, porque as pessoas ficam buscando justificativa. Porque mesmo aqueles que estão envolvidos no tráfico, se prenda a pessoa, se julgue a pessoa. Desde o direito romano é isso. Ah, como eu vi pessoas dizendo, mas o bandido, se você se render ao policial, ele vai matar o policial. Por isso que a polícia, ela representa o Estado. Por isso que se um policial age errado, tem corregedoria. Não dá para comparar o policial com o traficante. O traficante é um bandido que não vai seguir as regras. Mas até nas guerras existem regras. O que diz a Convenção de Quioto? Já ouviram falar da Convenção de Quioto? Que quando alguém se rende, você não pode executar aquela pessoa. Isso é nas guerras. Você tem que alimentar o prisioneiro. Isso vem de onde, meus amigos? Vem do cristianismo. Sabe qual foi a maior revolução que Jesus deixou? Jesus falou uma frase que ninguém tinha falado antes. Jesus falou assim, amai o inimigo. Gente, isso aí. Porque antes de Jesus, o herói era o matador, era o guerreiro. Aí Jesus falou, olha, se alguém te der um tapa na cara, você dê a outra. Você está percebendo como é que Jesus subvertia a ordem? Então, amar o inimigo... Então, quando eu vejo pessoas que se dizem evangélicas e defendem essas coisas, elas não podem pregar sobre amor. Elas não conheceram o amor de Deus, porque elas defendem o fuzilamento de quem? Do preto, do pobre. Aí, se o meu filho, que é mulato, está andando na rua, eu estou preocupado. Eu tenho que sentar com ele e falar assim, filho, respeita, fala assim, senhor, dá todo o documento, temendo que o mal policial o aborde. Porque o que nós estamos vivendo hoje é uma caça que está acontecendo ao negro. Porque esses maus policiais que fizeram isso, não fariam isso em Ipanema. E nós sabemos que os fuzis, muitas armas, foram encontrados em condomínios de gente muito importante no Brasil. E que o grande traficante está em condomínios da Barra da Tijuca, mas o Paveirão não vai lá. Então nós temos uma operação da polícia no território negro, combate às drogas no território branco.
Em que no território branco é diferente. Em que no território branco tem respeito ao Estado democrático de direito. Em que no território branco você tem respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo isso está na Constituição. Mas no território negro já tem AI-5 há muito tempo. Então eu estou sentindo a dor da mulher negra, e como negro que eu estou falando aqui, então do lugar de fala, que está com medo do filho. Porque filhos foram assassinados tão somente por serem negros naquela chacina. E nós queremos que os traficantes ali, que nenhum fosse morto, que fossem presos, fossem julgados, enfrentassem a cadeia. É triste o que nós estamos vivendo. E só para complementar, peço desculpa aos meus colegas aqui, Alex, mas como o senhor bem observou, né, pastor Oliver, as pessoas não podem serem inseridas novamente na sociedade, cumprirem a pena, né, serem julgados, cumprirem a pena. E é um tanto contraditório ouvir de pessoas evangélicas, de pessoas que professam a fé cristã e participam, né, de trabalhos de visitarem penitenciárias, levarem a boa nova, a boa notícia, como o senhor acabou de dizer aqui agora há pouco, mas defenderem, por outro lado, essa matança, e principalmente a matança a jovens negros, em sua maioria. Podem continuar, colegas. Rafaela Lima, é contigo. Perfeito, Alex, e perfeito, pastor, né? A gente fala sobre uma época muito difícil que a gente vem enfrentando, onde muitos que deveriam estar pregando aí a tolerância, o respeito, o amor ao próximo, através de seus exemplos, vem arrastando multidões a praticarem essas maus atitudes também com relação aos próximos. E é sobre esse tema agora, essa pergunta que eu vou lhe fazer, pastor. Porque, infelizmente, de 2018 para cá, o Estado do Rio de Janeiro vem acompanhando, vem presenciando algumas cenas tristes, né, feitas, realizadas por políticos. Pessoas que deveriam dar um exemplo para a população acabam dando um mau exemplo, né, através de suas ações. E em lugar delas pregarem a questão, como eu falei anteriormente, do respeito, acabam muitas vezes, né, mais atiçando o ódio, mais alimentando a raiva, né, um contra os outros, principalmente com aqueles que eles acham que não se enquadram dentro do seu sistema, dentro da sua família ideal, digamos assim. Eu vou citar 3 impactantes cenas e gostaria de saber a sua opinião, seu sentimento sobre elas. Uma seria a presença de Bolsonaro na marcha para Jesus fazendo o sinal da arma. A outra, o senador Magno Malta orando em rede nacional após a vitória de Bolsonaro em 2018. E também o nosso atual ex-governador, mais um a sofrer impeachment no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, participando de um evento em que um candidato quebrou a placa da ex-vereadora Marielle Franco, que chocou muito nós daqui do Estado de Janeiro, uma vez que a gente sabe a história da ex, né, política aqui do Estado do Rio de Janeiro e também a forma como ela foi executada. A gente está vivendo, Rafaela, uma banalização da morte. É um culto à morte. Eu queria que as pessoas aproveitar a audiência aqui da TV 65 de dizer o seguinte: quando você vê um evangélico defendendo morte, assassinato, não é uma pessoa cristã. Eu ultimamente, estou ficando até às vezes incomodado de ser chamado de evangélico. E não vejo nenhum problema de ficar, porque a palavra evangélico não está na Bíblia. Na Bíblia tem evangelho, boa notícia. Aí você pensa, eu vi uma charge interessante. Pegou uma menina americana, loira, dos olhos azuis. Ela estava com uma Bíblia na mão, uma arma na outra, não é? E dizendo assim, lá do Bible Belt, né? Nos Estados Unidos é dividido em cinturões, né? Tem o Cotton Belt, onde se cultivava algodão, e tem o Bible Belt, né? O cinturão da Bíblia, onde no sul dos Estados Unidos, os estados como Texas, tem uma grande quantidade de evangélicos. Então, você diria assim, poxa, essa menina loira, que está com a Bíblia na mão e uma arma na outra, é isso, ela está defendendo a fé cristã. Mas vamos trocar a menina. Vamos botar agora uma menina muçulmana, com uma burca, com um alcorão e com um fuzil na mão. O que as pessoas vão dizer ao verem essa cena? Vão dizer, é uma terrorista. O que é isso? Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma mensagem, eu sei que nós estamos aqui numa reunião política, mas eu vou ter que usar esse termo, religioso, né? É uma mensagem satânica. A pregação da morte é uma mensagem satânica. É o culto à morte que o Estado Islâmico faz, que é um grupo extremista.
E há islâmicos maravilhosos, há cristãos maravilhosos, infelizmente há cristãos extremistas também. Então estão agindo como extremistas. Teve um aí que vocês lembram, né, o deputado que lá em 2005 denunciou compra de deputados e hoje apoia o atual presidente, né, com arma na mão também. Não, nós somos pelos bons costumes. Então as pessoas já estão pensando o seguinte: se você é uma pessoa de bem, você tem uma arma na mão. Agora, parem e pensem. A gente está vivendo um tempo em que muitos que disseram somos de bem, defendemos a moral e os bons costumes. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Um vereador sendo acusado de matar o próprio enteado. Uma outra deputada sendo julgada, está sendo acusada de ter mandado matar o marido. Estão prestando atenção no que está acontecendo? Um pastor, que é o presidente do partido do ex-governador do Rio de Janeiro, foi preso. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, também evangélico, foi preso. E o governador Wilson Witzel, que fez isso aí com a placa, acabou de receber o impeachment. Então, a gente está vivendo um tempo que eu estou lembrando do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que ele tem uma frase que ele fala que existe a maldição do impeachment contra a presidenta Dilma. E eu vou dizer que tem uma maldição nisso aí, porque quando você quebra a placa da vereadora Marielle, alguém que lutava pelos direitos humanos, gente, a conta já chegou, o governador já chegou. O outro que estava do lado dele foi preso, está com tornozeleira, um deputado aí, que só fica falando de fake news, só fica com discurso de ódio. Vocês sabem de que deputado que eu estou falando, né? Um ícone do bolsonarismo. Está preso também. Então, todas essas pessoas não têm uma vida longa. Parece que atrás de uma tela de celular tem um discurso, parece muito odientas, mas às vezes, quando vão ser confrontados, não são aquilo que parecem ser. Então, nós estamos vivendo um tempo em que entrou no meio cristão um discurso anticristão. Porque cristãos são sempre ao lado do amor, cristãos estão sempre ao lado da tolerância. Eu tenho, pastor, mas tem pessoas que são favoráveis à pena de morte. Eu tenho muita dificuldade com a pena de morte quando eu vejo o Novo Testamento. Eu não vejo isso na doutrina de Jesus. Eu não vejo isso na doutrina dos apóstolos. Não vejo isso. Aliás, uma história, né? Eu sei que vocês têm mais perguntas, mas você sabe que eu estou encantado com Jesus, porque Jesus ele subvertia a ordem. Quando alguém vinha fazer uma pergunta para Jesus, ele falava uma outra coisa. Vou dar um exemplo que vocês conhecem bem. Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Levaram essa mulher a Jesus. Lembram dessa história? Quem é católico e evangélico conhece, né? E as pessoas disseram: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Eles citaram a lei. A lei diz que as tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Era uma pegadinha terrível. Se Jesus dissesse, cumpra-se a lei de Moisés, ele estaria sendo legal, mas seria contra a sua mensagem de amor. Se ele dissesse, não, vamos desobedecer a lei, libertem a mulher, ele estaria desobedecendo uma lei judaica. Qual foi a frase que Jesus falou? Olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ou seja, o primeiro ali a atirar pedra. Jesus subverteu a ordem e saiu deles daquela dicotomia conservadores e progressistas e falou assim: todos vocês são pecadores, assim como ela. Até porque a lei dizia que o homem também tinha que estar ali. Então foi um julgamento misógino. E Jesus não permitiu que aquela mulher fosse morta. E o discurso do Novo Testamento é contra a morte. É pela vida. Jesus não disse assim, eu vim dar morte para vocês. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Então, quando tem um cristão, evangélico ou católico, defendendo morte, não é um cristão que está falando ali. Não é um cristão. Pastor Oliver e amigos que nos acompanham, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Eu tenho certeza que quem chegou, está desde o início acompanhando, não se decepcionou de forma alguma e vai voltar para o seu sofá, para os seus afazeres, com uma grande aula, um grande estudo. Vamos então para o segundo bloco, o bloco final. Esse primeiro foi com o tema política e agora os temas são livres. E como o tema é livre, pastor, eu vou trazer um assunto que não tem como não trazer em qualquer tipo de debate hoje em dia, de entrevista, enfim, que é a pandemia. Lembrar, né, que muita gente chega a espraguejar prefeito que impõe lockdown. A gente vive isso no Brasil, essa realidade. E tantas outras situações. Pastor, qual é a sua opinião com relação aos cultos presenciais na pandemia? Como a sua igreja tem agido nesse sentido?
Essa pergunta é uma pergunta importante e a gente está vivendo um momento tão obscurantista no nosso país que você tem que falar para as pessoas assim, olha para o mundo, como é que o mundo está agindo? Olha, Patrick, a nossa igreja, Batista da Lagoa, ficou fechada 1 ano, só para vocês terem uma ideia. 1 ano. E quando as mortes aumentaram grandiosamente, nós paramos de novo. Quando as mortes chegam a um platô extremamente elevado, ficamos 1 ano parados. Então, estamos num abre e fecha. Melhorou, diminuiu, e assim, com menos pessoas possível, tem ido um número reduzido de pessoas, esse momento que a gente está vivendo, e com máscara e álcool em gel. Então, se nós tivéssemos no nosso país um lockdown sério, nós já estaríamos saindo. Os países que enfrentaram isso de maneira séria estão saindo. Você vê países como Nova Zelândia, Israel, países que a vida está voltando ao normal. China. Então, existe, assim, um obscurantismo tão grande e que a gente tem que chegar para um amigo e falar assim, o que as pessoas do seu país... Tem que todo mundo falar com um amigo brasileiro que está morando no exterior. Você é meu amigo brasileiro? Você está morando nos Estados Unidos, está em Portugal, está onde? Fala para mim como é que as pessoas estão vendo o Brasil. Tem que ser assim, porque aqui, como a gente está nessas bolhas, né? Que a gente fala, está falando para a nossa bolha, então vamos ouvir o que o mundo está dizendo, como o mundo está agindo. E é óbvio que o lockdown se mostrou como uma medida eficaz para que a transmissão seja reduzida. Isso é inteligente, é o mínimo de se reconhecer. Então, eu entendo que pastores e padres e líderes de matriz africana devem entender que a internet hoje é uma aliada, que o fato de não ter um culto presencial não significa que o culto não esteja acontecendo, né? Ser igreja é estar em comunhão adorando a Deus, e há hoje uma nova seara a ser alcançada, que é a internet. Então, é muito triste. Eu sinto que nós vamos pagar, o povo evangélico, meu povo, vamos pagar um preço muito alto no futuro. Sabe por quê? Você não consegue analisar o nazismo se você estivesse na sociedade alemã da década de 20 e 30. Você só estuda o nazismo no futuro. E no futuro que a gente vai chegar e entender assim, por que a gente não respeitou o lockdown? Por que a gente não respeitou o isolamento? Qual foi a nossa dificuldade? E nós vamos chegar no futuro à conclusão que nós vivemos um momento de fanatismo muito grande, vamos pagar um preço muito alto. É muito triste, porque o povo evangélico é um povo bom. O povo católico é um povo bom. Mas vai pagar um preço alto pelo obscurantismo que nós estamos vivendo, porque vidas foram perdidas por ignorância. Termino esse exemplo dizendo que, lá na Coreia, houve um pastor que, quando estourou o coronavírus na China, foi fazer uma viagem à China com a igreja dele, e aquele pastor foi responsabilizado por contaminar quase que o país inteiro na Coreia. Ele teve que pedir desculpas, porque levou muita gente. E foi um negacionista. E aí eu falo, lembra quando eu falei para vocês que a gente tem que usar a Bíblia, né? Quando o anjo da morte estava passando, lá em Êxodo capítulo 12, Deus pediu que as pessoas ficassem em casa. Então também houve isso na Bíblia. Os evangélicos conhecem essa história. Então, em tempo de morte, é tempo de prudência. Termino com um provérbio que diz assim, né? Que o sábio olha ao mal e se esconde. O simples olha ao mal e sofre a pena. Então está lá a morte correndo lá fora, e o negacionista está indo abraçando a morte. Mas o que é prudente, obedece às autoridades competentes, coerentes, e faz o lockdown e respeita o isolamento para salvar vidas. Bom, pastor Oliver, é muito interessante a sua fala, e me chama a atenção quando você, até mesmo numa tentativa de, não gosto nem de usar a palavra evangélico, não existe essa palavra na Bíblia, traz a figura de Jesus como um personagem ali que muda a lógica, que rompe com a lógica, né, com essa dicotomia, e traz um novo olhar. Mas aí eu já ouvi, creio que os meus colegas aqui também já ouviram inúmeras vezes, que se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele seria sacrificado novamente, crucificado novamente, aliás, e, pasme, pelos próprios evangélicos. O que o senhor acha sobre essa afirmação? Você acha que procede, que provavelmente aconteceria isso? Olhando e analisando toda essa sua fala? Lembrando, né, não vamos dizer, na minha visão, assim,
todos os evangélicos, né? Infelizmente, nós temos um grupo muito barulhento que está sendo representado como evangélico. Então, quando eu falei, eu tenho hoje dificuldade de ser chamado de evangélico, porque quando a pessoa pensa em evangélico, pensa, é um camarada favorável à pena de morte, é um camarada favorável a justiçamentos, à morte dos negros, é um camarada favorável ao negacionismo. E eu não me coaduno com essas ideias. Mas sim, para alguns evangélicos, sem dúvida nenhuma, eles matariam Jesus em nome de Jesus. Vou falar de novo. Eles crucificariam Jesus em nome de Jesus. Isso me leva a uma história interessante de Karl Marx e Friedrich Engels. Porque a gente sabe que Marx, o que ele fez foi uma pesquisa de campo, porque o pai do Friedrich Engels era um industrial inglês. E ali Marx fez todas as suas teorias, né, coletivistas em relação ao capitalismo, criticando o capitalismo, como a gente conhece. Mas quando Marx morreu, dizem que tem uma anedota interessante, que Engels falou o seguinte, Engels falou assim, olha, tanta gente está falando assim, eu sou marxista. Aí Engels falava, olha, se Marx voltasse hoje, Marx diria assim, eu não sou marxista, eu sou Marx. Então eu quero parafrasear essa frase e dizer a mesma coisa. Que nós evangélicos e católicos acreditamos que Jesus vai voltar. Então, quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, eu não sou cristão, eu sou Cristo. Então, ser cristão, esse termo está na Bíblia, é ser parecido com Cristo. Então, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que são ateias, que são do candomblé, da Umbanda ou de qualquer outra religião, essas pessoas que estão pregando a morte, na visão de vocês, elas são parecidas com Cristo? Só a gente pensar. Lembra quando eu falei para vocês que Jesus, ele subvertia a ordem? Tem uma outra história que vocês conhecem muito bem. Aliás, duas rápidas, né? Chegaram para Jesus com mais uma pegadinha. Jesus, está aqui uma moeda. Nós devemos pagar o tributo a César? Aquilo era uma pegadinha, porque se Jesus dissesse, paguem os impostos, estaria obedecendo a lei de Roma, mas sendo impopular. E se Jesus dissesse, não pague os impostos, estaria sendo popular, mas seria preso por Roma. A frase de Jesus foi o quê, né? O que diz aí na moeda? Quem está aí? É César? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você percebe como é que ele subverte a ordem? E a última história. A parábola do bom samaritano é muito linda. Jesus contou que um judeu foi assaltado e foi largado meio morto. E passou ali um sacerdote, olhou aquele judeu meio morto, não fez nada. Passou um levita, olhou o meio morto, não fez nada. Presta atenção. Nessa parábola, se Jesus dissesse assim, passou um judeu pobre e cuidou dele, já seria uma baita de uma crítica, dizendo que um judeu pobre cuidou de um outro judeu que estava meio morto. Porque sacerdotes e levitas estavam no topo da pirâmide social da época. Sacerdotes e levitas viviam do templo, era churrasco todo dia, pode ter certeza. Tem até casos de sumos sacerdotes na Bíblia que eram obesos, de tanta carne, tanta picanha, tanta carne boa que o sacerdote comia. O que Jesus falou? Chegou um samaritano, pegou aquele homem, e que amanhã eu vou pagar ainda a conta. Se Jesus contasse essa história hoje, ele diria o seguinte, olha, um homem foi assaltado, ficou meio morto, passou um padre e não fez nada, passou um pastor não fez nada, aí passou uma drag queen e pegou esse homem e cuidou dele. Jesus diria assim, passou uma travesti, pegou esse homem e cuidou dele. Passou um ateu, pegou esse homem e cuidou dele. Jesus diria para nós que, às vezes, aqueles que não se dizem cristãos têm mais atitudes cristãs do que muitos que se dizem cristãos. E era Gandhi que dizia isso. Gandhi, que era hindu, dizia, olha, eu acho interessante vocês cristãos, vocês se dizem seguidores de Cristo, mas eu ainda não conheci nenhum de vocês seguidor de Cristo. E Gandhi dizia que ele se inspirou em Cristo, defendendo a resistência não armada. Gandhi defendeu, vamos enfrentar a Inglaterra sem arma na mão. E Martin Luther King se inspirou em Gandhi. É muito interessante. Então, eu creio nesse Jesus que subverte a ordem, sempre buscando aquele que menos tem, sempre pregando o amor. Agora, mais uma vez aqui, eu quero trazer uma pergunta, porque vai desencadeando. Peço perdão aos meus colegas aqui, mas a conversa hoje, o bate-papo está muito legal. E me chama a atenção, pastor, quando fala de subverter a ordem e tudo mais, muitas pessoas, né, muitos que se dizem cristãos, evangélicos, enfim, defendem a Bíblia, né, a palavra de Deus, como um manual para a vida.
E aí eu acho que o erro está, às vezes, na interpretação que cada um faz, às vezes fora de contexto, de determinadas passagens, de determinadas histórias. Mas eu queria trazer para os tempos atuais, para os dias de hoje, quando eu já ouvi, e creio que vocês aqui também, que a interpretação da Bíblia deveria ser atualizada, que a Bíblia deveria ser atualizada. Como que o senhor observa isso? Porque, assim, naturalmente, né, o que naquela época eram costumes, agora já se torna ultrapassado, já se torna obsoleto. Como, então, fazer a aplicação da Bíblia, diante do cristianismo, né, a palavra de Deus, para os dias atuais? Muito bom. Esse assunto é um assunto de hermenêutica bíblica, né? Interpretação da Bíblia. E a hermenêutica bíblica, ela tem alguns princípios que nós devemos interpretar a Bíblia sempre à luz do Novo Testamento. Quando nós fazemos isso, isso nos livra de muitos problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da história de Abraão, que recebeu de Deus a ordem de sacrificar o filho dele, Isaque? Lembram dessa história, né? E que quando Abraão levantou o cutelo, o machado, para matar o seu filho, Deus falou, tem aí um cordeiro, eu não aceito sacrifícios humanos, e aquele cordeiro era um símbolo de Jesus. E João Batista, primo de Jesus, vai dizer, olha, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, se você sai da sua casa e vê um pai em cima do telhado tentando matar um filho, é óbvio que você vai ligar para o conselho tutelar e para a polícia na hora. Então, isso eu quero dizer. Mas isso aconteceu na Bíblia? Eu estou falando isso. Porque pode surgir um louco e falar assim, eu vou sacrificar meu filho também. Então, não entendeu que a gente deve interpretar a Bíblia à luz do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós não temos mais histórias assim, desta maneira. E por isso que um evangélico e um católico acredita que... É interessante esse termo, né? Porque a Reforma Protestante, quando surgiu, ela trouxe um termo chamado livre exame das Escrituras. Porque as Escrituras estavam nos mosteiros na mão da Igreja Católica. Era o magistério eclesiástico, eram as bulas papais que interpretavam a Bíblia. A Bíblia não estava na mão do povo. O que Lutero faz? Ele traduz a Bíblia para o alemão. Antes dele, os pré-reformadores, John Wycliffe, traduz a Bíblia para o inglês. Ou seja, defendia que o povo deveria ter a Bíblia na sua linguagem. Isso era fruto de um momento chamado humanismo, renascimento. Ou seja, o homem também é digno de interpretar. Então, o exame da Bíblia é livre, é isso que eu quero dizer. Mas a interpretação para um católico e um evangélico é feita pelo Espírito Santo. Então, eu falei para vocês no início da nossa conversa, os evangélicos divergem em muitos assuntos. Há muitos. Se você perguntar para os evangélicos sobre a volta de Jesus, uns vão achar de uma maneira, outros de outra, embora todos, evangélicos e católicos, concordem que Jesus vai voltar. Então, sobre isso, atualizar a Bíblia, eu não gosto de usar esse termo, mas eu quero dizer que nós devemos interpretar a Bíblia sempre à luz de Jesus. Jesus é a lente, Jesus é o óculos diante do qual a gente interpreta a Bíblia. Com tanto fanatismo que a gente está vendo hoje em dia, com tanto culto à morte, está claro que as pessoas não estão interpretando a Bíblia à luz de Jesus. Então é isso que eu respondo para ti, Alex. Nós devemos interpretar a Bíblia à luz de Jesus Cristo e da sua mensagem, porque um católico e um evangélico acredita que o Velho Testamento está apontando para Jesus. Chegou em Jesus, ele é a interpretação. E se nós interpretarmos conforme Jesus, nós vamos amar as pessoas, vamos respeitar a diferença, mesmo que tenhamos nossos dogmas. E isso é importante que a esquerda entenda. Nós da esquerda temos que entender que evangélicos e católicos têm alguns dogmas. É claro que na política, essa conversa nossa aqui é política, ela não pode ser dogmática. Então, percebe? O que eu estou falando com vocês, eu falo assim, na minha visão. Mas quando eu estou pregando na minha igreja, eu não uso esse termo. Porque na minha igreja, o meu discurso tem que ser dogmático. Eu estou falando com pessoas que acreditam, como eu, naquilo que está sendo pregado, conforme a interpretação da Igreja Batista de determinado tema. Então, eu acredito que atualizar a Bíblia, talvez a melhor expressão para mim seria interpretar a Bíblia através de Jesus e respeitando que, sim, existem coisas na Bíblia que são princípios, que não mudam. Existem coisas na Bíblia que são secundárias, elas mudam. Por exemplo, na Bíblia diz no Velho Testamento que um filho desobediente tinha que ser apedrejado. Você não vê isso no Novo Testamento. Isso mudou. Mas no Novo Testamento está o tempo todo. Ame o próximo, ame o irmão. Você não vê isso no Novo Testamento. Isso mudou. Isso mudou. Mas no Novo Testamento está o tempo todo. Isso mudou. Isso mudou. Mas no Novo Testamento está o tempo todo. Ame o próximo, ame o irmão. Você não vê isso no Novo Testamento. Isso mudou.
amem a Deus como vocês mesmos, cuidem do pobre. Isso não mudou, isso o povo não quer pregar. Então, à luz do Novo Testamento e à luz de Cristo, nós temos a melhor interpretação das Escrituras, na minha visão. Pastor, eu tenho certeza que com todos nós aqui, nós três, eu, Alex, Rafaela, a situação é a mesma hoje, agora. Cada duas frases que o senhor diz, a gente pensa em um assunto para trazer, mas a gente não interrompe o senhor, evidentemente. Até porque, senão, o programa vai dar 3 vezes o tempo de duração. Mas é impressionante. Acho que todos têm aqui o mesmo sentimento que eu, né? Cada duas frases do pastor, a gente, pai, mas isso aqui liga isso, mas a gente segura, porque senão a gente não termina, né? E eu quero voltar ao assunto pandemia, porque divide opiniões. Como eu falei lá no início desse segundo bloco, a gente tem irmãos, se não irmãos, enfim, que chegam a espraguejar prefeito, governador, que impõe lockdown, porque senão o pessoal vai morrer de fome, não de vírus. A gente queria saber se essa boa vontade de passar pano para o governo ia acontecer com outros governos também, né? De entender que não há verba para manter o povo em casa, né? Então tem que trabalhar para não morrer de fome. Porque a gente queria saber se essa boa vontade permaneceria com outros governos também, né? Mas, enfim, o assunto pandemia que eu quero voltar é o seguinte: como tem sido a atuação do povo evangélico dentro daquilo que o senhor tem percebido, né? Claro, no combate à pandemia, mesmo com essa divisão de uns acham que tem que abrir, outros acham que tem que fechar, como o senhor tem percebido a atuação do povo evangélico no combate à pandemia no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro? E se o senhor tem conversado com outros pastores que pensam igual, que pensam diferente? Sabe, Patrick, a igreja evangélica cumpre um papel muito importante na ausência do Estado. Não dá nem para brigar com ela. E não é para brigar com nenhuma. Né? Eu sou da Igreja Batista desde que eu nasci, tenho orgulho disso, mas, acima de tudo, orgulho de ser alguém que busca seguir os ensinamentos de Jesus a despeito dos meus pecados. Então, a igreja evangélica, ela está onde geralmente o Estado não está. Lá em cima do morro, lá em cima da comunidade, lá em cima da favela, muitas vezes você não vai ter ali a força do Estado. Ou a força do Estado que você vai ter ali é apenas a força repressiva. Mas não é esse foi o problema das UPPs? Que o Estado entrou só com força repressiva. Não entrou com creche, não entrou com emprego. Vamos lembrar que o presidente Lula deixou 360 bilhões de dólares em reservas. Interessante, quando aconteceu o impeachment da presidenta Dilma, houve uma turbulência no mercado, e a primeira coisa que Temer falou foi: fiquem tranquilos, nós temos reservas. Então, essa história aí de que o PT quebrou o Brasil, né, que a esquerda quebrou o Brasil, é uma falácia. Mas nós ainda somos um país muito desigual. Então, é a igreja evangélica que percebe a fome, é o padre e a igreja evangélica que percebe a fome, e também o sacerdote de matriz africana. Primeiro, porque é na igreja que vai entrar alguém que fala assim: pastor, padre, mãe de santo, eu estou sem comida em casa. Então, ela está ali e ela imediatamente faz cestas básicas. Olha, eu digo para vocês, ninguém faz mais ação social no nosso país que as religiões. Ninguém. Ninguém. Então, por isso, as igrejas têm feito um papel muito grande na pandemia em mitigar a fome das pessoas. Isso está acontecendo, graças a Deus. As igrejas, e também quero falar aqui dos templos de matriz africana, têm feito um trabalho seríssimo em mitigar a fome das pessoas. Porque muitas vezes é o ambiente da igreja, o ambiente da religiosidade, em que a pessoa se sente à vontade, se sente numa família. E a gente tem que entender isso. E eu vejo, e sempre acreditei, que há grandes projetos que nós podemos fazer nas comunidades com o braço da igreja, com alfabetização de adultos e jovens. Como é que isso ia ajudar a diminuir fake news? As igrejas podem ser um instrumento disso. Então, hoje está acontecendo muito pouco no governo. Federal, então, praticamente nada. Então, o papel que as igrejas têm feito na pandemia tem sido um papel, e eu estou aqui sendo muito positivo em relação às igrejas, alimentando as pessoas. Ninguém mais faz isso do que as religiões no nosso país. E esse é um papel necessário. A fome aumentou, as pessoas estão voltando à linha da pobreza, nós estamos vivendo isso, e se não fossem as religiões...
Olha, eu digo para vocês, se não fossem as religiões, nós estaríamos tendo uma explosão de criminalidade no Brasil. Já está difícil? Está muito difícil, mas seria muito pior, não tenho dúvida disso. O papel que a religião tem de transformar o indivíduo é algo muito poderoso. E vocês conhecem pessoas que se tornaram pessoas religiosas e mudaram de vida. Nós também conhecemos falsos cristãos, sem dúvida nenhuma também conhecemos. Mas conhecemos aqueles que mudaram de vida. Tem um discurso coerente, que deixaram a malversação, que deixaram o caminho errado, que deixaram o caminho do crime. Então, tem que reconhecer. Outra coisa, né? Ninguém cuida do adicto como as religiões, como aquele local, aquela instituição de reabilitação daqueles que são adictos, que querem vencer o vício das drogas. Ninguém cuida como as religiões cuidam. Então, o papel que as religiões têm é um papel muito importante para a justiça social no Brasil e no mundo. Estamos chegando ao fim do programa. Pastor, a cada semana eu me surpreendo nesse programa, vou confessar para o senhor. Hoje tivemos mais uma aula, aproximadamente aí 1 hora de aprendizado, conhecimento grátis para quem está aqui até agora nos acompanhando. Acredito que o pastor precisa voltar aqui em breve para tratar de outros assuntos e aprofundar temas já abordados. Mas é isso, pastor. A gente vai ficando por aqui. Antes, eu quero dizer que a partir de agora, pastor Oliver, o espaço está aberto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o carinho de vocês, o convite de vocês. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que a TV 65 tem feito, a militância profunda que o PCdoB tem feito. Quero mandar um beijo aqui à deputada Jandira, ao Alan, todos vocês, ao Romário. São pessoas muito especiais, que a gente admira muito. Aliás, um partido que sempre apoiou o Partido dos Trabalhadores, uma aliança nacional desde 1989, e há uma gratidão muito grande. Tenho ficado muito feliz pelo trabalho do governador Flávio Dino no Maranhão, muito importante. Aliás, Flávio Dino, ele fala uma coisa, quando pergunta ele, você é comunista? Ele fala, sou graças a Deus, e ele cita Atos dos Apóstolos. E eu acho isso muito interessante. Então, eu não me identifico como comunista, me identifico como socialista, e eu digo, eu sou socialista por causa de Atos dos Apóstolos. Porque em Atos dos Apóstolos a gente vê que aquela igreja não tinha falta de nada. Eles tinham pão, eles tinham carne, eles tinham alimento, eles estavam irmanados. E eu vejo isso ali muito claramente. Quero agradecer a vocês e quero pedir que vocês mandem essa live para as pessoas. Quem sabe aquele amigo, amiga que está vivendo uma narrativa de ódio muito grande, que está vivendo um negacionismo, que está vivendo um fanatismo. Eu diria a vocês o seguinte, que o ódio não muda as pessoas. Jesus nunca pregou uma mensagem de ódio. O ódio não muda as pessoas, mas o amor muda as pessoas. Eu falei que o tempo foi pouco. Tem muito mais para ser abordado ainda nesse tema misturado, política, religião, e foi uma verdadeira aula que a gente já conseguiu ter aqui hoje. Muito obrigado, pastor Oliver. Foi um imenso prazer recebê-lo virtualmente aqui no Rio no Debate. Obrigado, Alex, Rafaela e você que nos acompanhou até este momento. Ficamos por aqui. Valeu demais e até a próxima.